É a única equipe invicta, acho que, da Série A ainda esse ano, né? Aqui no nosso país. Mas, enfim, o Inter conseguiu um empate importante e o Bahia jogou muita bola. O Bahia foi para cima, o Rogério Ceni armou direitinho, deixou o Inter desconfortável. A gente não viu um jogo simples para o Colorado e o Bahia vai lamentar, porque criou bastante chance, teve volume de jogo, perdeu oportunidades. O Inter foi um pouco mais reativo, esperando. E o gol do Vitinho, hein? Se ele faz aquele gol aos 13 do primeiro tempo, Edu, era outra história. Se faz, poderia mudar a história, porque o Bahia ia sair para o jogo, de repente sobrar mais espaço, né, para o Internacional. Mas eu vejo assim, Renato, foi um belo jogo de futebol, né, cada um com as suas táticas, né? O Rogério colocou 4 caras no meio de campo e o Inter só estava com 3. Então, quando o Inter fazia uma linha de 5, né, que o Fernando faz como um zagueiro, né, deixava o Juninho mais para o lado esquerdo e o Vitão, dos zagueiros, então abria um pouquinho o meio de campo e o Bahia conseguiu ter mais a posse de bola em determinados momentos e eu achei que o Valencia tinha que entrar jogando. Eu achei que você colocar ele ali, porque saía no contra-ataque, ele é mais rápido, né, do que o Borré. Mas foi um grande jogo, acho que o Inter fez um ponto na casa do adversário. Agora tem 3 jogos em casa, onde que ele tem que fazer o mando de campo realmente. Mas eu gostei bastante das duas equipes, tanto o Bahia como o Internacional. As duas vai classificar para a segunda fase, não tenho dúvida. Cicinho, você está tão confiante assim? Acha que Inter e Bahia vão triunfar nesse grupo? E o Edu, ele observou que contra o Corinthians, o brasileiro, o titular foi o Ademir. E ontem ele colocou o Cauli no meio-campo, reforçou até para poder brecar um pouco o que o Inter vem fazendo e bem. Exatamente, até porque o Inter é uma das melhores equipes desse país, muito bem treinado. O que vale ressaltar é exatamente o esquema tático das duas equipes. Você vê que são duas equipes muito bem treinadas, que sabem o que quer. Você vê um Internacional que não se desespera estando atrás do placar. O Inter demonstrou ontem uma frieza que é difícil você ver numa competição Libertadores. Então, o resultado foi bem melhor para o Inter do que para o Bahia. Mas são duas equipes que vão surpreender, sim, esse ano. O Rogério Ceni até citou músicas famosas do Brasil, dizendo que há perigo na esquina. Belchior, né? Cuidado, meu bem. Agora, sim, uma coisa que eu quero ressaltar aqui. O quê, que Ronaldo? há vida ainda entre os treinadores brasileiros. Porque os dois se estudaram muito, as equipes jogaram. E o que o Roger falou aí é uma coisa que nós estamos vendo desde quando ele entrou no Inter. Que o Inter não se entrega, não quer perder. Ele se recusa a perder. Se recusa a perder é outra coisa. Muitos treinadores são fanfarrão, né, que sai falando. E você vê que o Inter é isso mesmo. O que os dois treinadores falaram pós-jogo, que é o seguinte, aconteceu. Eles não inventaram moda. E o time que eles estão colocando em campo está representando o que ele acha mesmo do futebol. Então foi um jogo de empate, mas as duas equipes se estudando muito. Eu acho até que aqui o comentário que nós fizemos aqui, né, passando, que o Ener Valencia poderia ter entrado antes, mas o Roger foi inteligente de colocar o Ener Valencia na hora que estava todo mundo cansado também. Porque jogar na Bahia lá, a gente sabe que é difícil ali, o calor, o gramado e tal. Então o Roger falou, agora você vai, menino, corre lá e vai buscar o empate pra gente. Então, os dois treinadores muito bem conscientes do que estavam fazendo numa Libertadores. Isso que é legal. O Eric Pulga, jogador do Bahia, atacante, eu achei o melhor em campo, assim, muito rápido, muito incisivo, o tempo inteiro se apresentando, chamando o jogo, teve oportunidade. O Inter, ele tem essa força coletiva. O time inteiro se mostra sempre muito atento e tem desfalques também. O Rocher não estava no jogo, a zaga também desfalcada, o Juninho se machuca, entra o Rohel, que é um zagueiro que segura mais a bola, que não tem tanta velocidade. Enfim, acho que o Inter segurou bem o resultado, não dá para se lamentar, mas vai ter que fazer na última rodada desse grupo, que é o grupo F, vai receber o Bahia no Beira-Rio e aí vai ter que vencer. Agora, a configuração, por enquanto, tem a liderança do Atlético Nacional, que venceu bem por 3 gols do Nacional do Uruguai, que é o Lanterna. E aí, Inter e Bahia, com esse empate, ficam aí no meio da tabela. O Inter, que na próxima rodada da Libertadores, vai receber justamente o líder Atlético Nacional no Beira-Rio. Então, tem tudo aí para mostrar mais capacidade ofensiva, não desperdiçar gols. O Inter, ele não chega tanto ao ataque, mas quando chega, normalmente tem muita qualidade. E o Bahia, a gente vê que já foi um time muito diferente do brasileiro da estreia contra o Corinthians. Uma equipe que estava atenta, a torcida fez um espetáculo lindo, aproveitou muito bem o fator casa
E o Rogério lamentou o empate, porque o Bahia poderia ter vencido, poderia ter segurado. Edu, você conhece bem o que é a defesa e segurar um resultado como esse? Não tenha dúvida, né, Renato? E você segurar um resultado numa Libertadores, estreia dentro de casa, você ressaltou bem com relação à torcida. A torcida entendeu o que é a Libertadores, né? O Bahia ali, a torcida jogando junto, né? Então a parte defensiva ali, qualquer bobeira que você dá, você toma gol mesmo, porque são times bons. Então você tem que estar atento realmente. Já para você ver o gol do Valência mesmo, ele acreditou no rebote do goleiro. Pra você ver, né, aonde ele está, né, o posicionamento dele, né? E pro outro lado, né, o gol do Gianluca também, né, a tabela, cruzamento para trás, ele estava posicionado, só deu aquela chapada. Então, como eu falei, foi um belo jogo de futebol. As duas equipes quiseram jogar futebol, não ficaram só atrás. Não jogaram com qualidade, então... Mas eu vou dar uma péssima notícia. Depois de olhando na tabela, que eu vi a tabela aí, o empate não foi bom, não. Porque o Atlético já disparou com 3. Seria bom se todos empatassem, ele ficava todo mundo igual ali. Vai ser uma briga indigesta mas todo mundo ainda, aí. Bahia e Inter vão enfrentar o Atlético Nacional. Sim, mas agora já tem um né? time que já deu uma desgarrada, né? Aí no confronto direto, o empate já também não interessa. É que, na verdade, os dois que jogaram em casa na rodada, o time colombiano e o Bahia, só quem venceu foi o Atlético Nacional. Mas ainda o Inter e o Nacional também vão, né, receber os seus adversários. É o grupo mais equilibrado, né? Só que você pega que nem o Bahia ontem. O Bahia ontem, na minha opinião, a maneira que jogou, fez um jogo, digamos, com as características que tem, aquilo que o Rogério pede, 100%. Né? Entregou tudo que tinha. Já o Inter não jogou 100% que pode jogar. Então o Inter consegue dar algo mais. Essa pior pro Bahia, que se vence, está 3-3 em cima do topo da tabela. Né, ainda, né, Ronaldão? E dependendo no finalzinho, pode até empatar, sei lá. Mas a verdade é que o empate não foi tão bom assim, né? Pro Bahia, eu acho que não. Pro Inter eu não achei tão ruim, não, de verdade. Depois